Você já parou para pensar que, na maior parte do tempo, ninguém se importa com aquilo que você faz? Sim. Isso até parece assustador demais, mas na grande realidade é a chave que você precisava para destravar o seu potencial e para você viver do jeito que você sempre quis. Então faça assim, ó, fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos assim entender definitivamente como a falta de atenção dos outros pode ser seu maior aliado. Então nós vivemos hoje num mundo onde a validação dos outros parece ser a chave para o nosso sucesso, para a nossa felicidade. Já reparou nisso? E às vezes você pode ser uma das pessoas que tem culpado os outros pela sua falta de sucesso, pela sua falta de felicidade. E quantas vezes você já se pegou pensando assim? Então, será que as pessoas elas vão gostar disso? Será que as pessoas vão aprovar isso? O que eles vão achar de mim se eu fizer tal coisa? O que eles irão achar de mim se eu deixar de fazer tal coisa? Então, estamos constantemente buscando a validação dos outros, seja nas redes sociais, no trabalho, ou até mesmo nos relacionamentos pessoais, a necessidade de ter essa aprovação. Então, a verdade é que cada curtida, cada comentário positivo, o que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro ele recebe uma dose de validação, e isso nos faz sentirmos aceitos. Mas o que acontece quando essa validação não vem? Essa que é a grande questão. Quando ela não vem, como você se sente? Então a resposta ela é bem simples para tudo isso. Você fica ansiosa, você fica ansioso, inseguro e muitas vezes paralisado diante das opiniões dos outros. Agora, viver em função do outro é um grande perigo. O que acontece quando você vive em função do outro? Não só perdemos a liberdade, mas também nos tornamos reféns da opinião alheia. Imagina que você começa um novo projeto. Você tem um projeto para sua vida. Mas aí fica preocupado com o que os amigos vão pensar, o que os colegas vão falar lá no seu trabalho. Por quê? Porque você está preocupado com isso. Isso vai te paralisando, isso vai te deixando refém das pessoas. Ou talvez você queira mudar seu estilo de vida, por exemplo, mas aí você se sente pressionado. Porque existe um padrão que foi pré-determinado e que você precisa estar ali totalmente dentro desses padrões. Então, a falta de ação e estagnação são os maiores resultados dessa mentalidade limitante de estar sempre precisando de um aval, sempre precisando de uma aprovação das pessoas. Agora, imagina aqui o que aconteceria se você finalmente entendesse que ninguém está se importando com você. Quando você entende que ninguém se importa com você, que ninguém se importa com o que você faz, isso vai acontecer o quê na sua mentalidade? Sim, você ouviu certo. A maioria das pessoas está tão ocupada consigo mesma, tão ocupadas com a própria vida, com os próprios desafios, que não tem tempo para se preocupar com as suas escolhas, não tem tempo para se preocupar com o que você faz e deixa de fazer. E adivinha o que significa para você isso? Ó, anote assim, ó, para você nunca mais esquecer. Quando as pessoas não se importam com o que você faz, isso significa liberdade. Então você já tem uma autonomia incrível ao seu alcance. Mas precisa entender que, no final das contas, o que realmente acontece é que os outros não estão pensando em você tanto quanto você imagina que eles estão. Você só imagina porque você vive em função deles, da aprovação deles, mas eles não estão se preocupando com você. Então você tem essa autonomia nas suas mãos, e isso é incrível, é extraordinário. Elas estão preocupadas consigo mesmas, presta atenção nisso. Elas estão preocupadas com os próprios desafios, e isso não é ruim para você, isso é libertador, porque significa que você pode agir do jeito que você quer, sem o peso do julgamento externo. E é a grande realidade, quando existe o julgamento externo, é quando essa pessoa está refletindo a falta daquilo que ela encontra em você, então ela te julga. Então você precisa entender que isso é libertador para a sua vida. Se elas não se preocupam com você, estão se preocupando consigo mesmas, então isso é liberdade. E aí? Essa é a chave para a sua mudança. Se você precisava de uma chave para abrir a porta da transformação da sua vida, essa é a chave. Que ao invés de ver a falta de interesse dos outros como uma desvantagem, você pode usar em seu favor. Veja que importante isso. Quando ninguém está olhando para você, você tem a chance de fazer o que você quiser fazer. E aí você pode errar. E está tudo bem. Porque daí você vai aprender e está tudo bem. Aí você vai crescer sem medo de críticas. É essa a transformação. Isso vai te dar liberdade, a liberdade que você precisa, que a maioria das pessoas não tem. Então, ao agir sem medo de julgamento, você tem a chance de construir algo único e verdadeiro para você, para ser autêntico, para você conquistar os seus objetivos de forma real, sem se preocupar com o que os outros pensam.
Veja como essa mentalidade modifica a forma de você agir, modifica a forma de você conquistar o que você quer. Na verdade, ao parar de se importar com a opinião dos outros, você tem, na grande realidade, essa força que te torna mais livre para criar, para experimentar, para falhar, se necessário for, mas para aprender, para fazer aquilo que irá mudar a sua vida. Quando você parar de buscar de forma constante essa aprovação dos outros, você começa a confiar mais em você mesmo. Então, a verdadeira autoconfiança vem dessa segurança interna de saber que, independente da opinião dos outros, independente da opinião alheia, você está no caminho certo para tornar assim a sua versão melhor, para você se tornar quem precisa se tornar. Veja que isso é extraordinário. Você começa então a perceber que as suas escolhas não precisam ser moldadas. Moldadas por quem? Pelo medo de desapontar os outros, pelo medo de desagradar alguém, pelo medo de falhar e ter uma imagem pública que você não gostaria de ter. Quando você age com a intenção própria, quando você age do jeito que deve agir, sem se preocupar com o outro, nesse sentido, do julgamento do outro, aí fica mais fácil você se conectar com seus verdadeiros desejos, com as suas verdadeiras vontades. Fica mais fácil você criar o que realmente importa para você, sem se importar com os outros. O que eles vão falar, o que eles estão pensando, eles nem estão prestando atenção em você. É você que fica criando isso na sua mente. Então, na próxima vez que você sentir aquele impulso, aquele movimento interno de se preocupar com o que os outros estão pensando sobre você, ou esperar a aprovação dos outros, aquele movimento interno, aquele impulso de esperar ser aprovada, ser aprovado, então lembre-se disso. Ninguém se importa com o que você pensa. Faz assim, aproveita essa verdade e use em seu favor. E ao liberar a necessidade de validação, deixa essa vontade, essa necessidade de aprovação ir embora, e quando isso acontecer, você começa a viver de verdade, criando o seu próprio caminho, com mais confiança, sem limitações impostas pelos outros. E se você está pronto para agir sem medo do julgamento, está pronto para desafiar sem limites, vai começar a construir seu próprio caminho autêntico e livre. Então faça assim, ó, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas e aproveite e se inscreve no canal para continuar recebendo vídeos como esse. E eu te espero até a próxima.